só para começar, me apresentar, né? Exibir minha figurinha aqui, bem quem que eu sou hoje. Então, eu comecei a mexer com Postgres em 2015, no final de 2015. Naquela época, estava com 9.4, 9.5. E a intenção na época era uma migração de Oracle para Postgres. Depois disso, mexi com mais algumas coisas dentro do Postgres. Então, eu desenvolvi sistemas web com Postgres. E desde 2020 eu estou com a IDB, quando ela adquiriu a Second Quadrant. Então, trabalhei uma parte desse tempo aí como engenheiro de suporte e nos últimos 2 anos eu trabalhei na parte de engenharia de software da empresa. Assim, ao longo desses anos eu trabalhei com algumas ferramentas, a maioria delas em Python, mas diversas funcionalidades. Então, eu cheguei a mexer com o MDB, que era para gerenciamento de banco. Já mexi com o LAS, que é uma ferramenta da IDB para fazer coleção de diagnósticos. Também com outras ferramentas, como o LiveCompare, também uma ferramenta proprietária da EDB para fazer comparação de banco de dados. E nos últimos 2 anos eu tenho mexido principalmente com Patrone, que é para alta disponibilidade, e com Barna, que é uma ferramenta de backups. Sem muito mais delongas, hoje eu toco para vocês com uma novidade que tem no Post 17. É algo que estava sendo bem aguardado para a gente ter no Core Postgres, essa parte do backup incrementais. Então, sim. Quando a gente tiver conversado alguma coisa, eu sempre gosto de tentar dar um contexto para todo mundo se encaixar e entender qual que é os problemas e quais soluções estão envolvidas, né? Posicionando, o que a gente quer até o post 16? A gente tem o que a gente chama de backups full. Então, se você executa um pedido de backup no post 16, basicamente o que vai fazer é iniciar pela API do Postgres a sessão de backup, vai copiar todos os seus arquivos físicos daquele servidor do Postgres e vai transmitir para algum lugar, geralmente com um host separado de backup, e encerrar a operação. Então, literalmente, uma cópia física de todos os teus arquivos que tem no banco de dados, no arquivo de dados, transmite para algum outro lugar. E assim, em geral, isso não é um problema para você, certo? Porque se você tem um banco pequeno, ali, digamos, um banco de teste, ou mesmo com um banco de produção, que tem lá alguns megas, alguns gigas, fazer uma operação dessa não custa tanto, porque você vai ler poucos gigabytes do teu servidor Postgres, transmitir alguns gigabytes, digamos, pela rede, e vai escrever lá no teu post de backup alguns gigabytes. E a partir do momento que você começa a ter uma base maior, de ter algumas centenas de gigabytes, até alguns terabytes, essa operação começa a ficar muito custosa. Porque você tem que, quero tirar um backup de 10 teras. Você vai disparar 10 teras de leitura lá no teu banco Postgres, vai transmitir 10 teras pela rede ali, e vai escrever 10 teras lá no teu banco de destino. Então, é uma operação que pode chegar a levar dias até para completar. Né? E aí que entra a questão de backup incremental. Né? Qual que é a ideia de backup incremental? Tornar esse processo mais rápido, gerando backups menores. Então, ao invés de cada vez que você vai lá fazer teu backup, você tem que copiar todo o teu pedido de dados do servidor Postgres para o servidor de backup, e você vai focar em pegar somente as partes que você teve de alteração. Da cópia completa, você detecta o que foi alterado no último backup. Com essa detecção feita, você foca só naquela parte que foi alterada e transmite para o seu servidor de backup somente aquele pedaço. E, assim, como eu comentei, é uma feature que estava bem sendo esperada, está tendo Core Postgres, e algumas ferramentas que a gente tem na comunidade hoje até tentaram implementar alguma forma de backup incremental. Então, eu até coloquei um exemplo nos slides, que é o Barna. Ele faz isso hoje a nível de arquivo. E a gente tem o PGBackRest, que ele faz isso a nível de bloco. Abrindo um parênteses aqui, falando de uma forma bem grosseira. Você tem lá no seu banco de dados, digamos que você tem uma tabela de 100 gigabytes. De forma bem grosseira, mesmo que você vai ter, são 100 arquivos de 1 gigabyte no seu banco, porque a forma que o Postgres trabalha, ele cria arquivos que tem representado a tabela dentro dos arquivos físicos, ele cria vários arquivos de até 1 giga, e dentro desses arquivos de 1 giga, ele tem o que a gente chama de blocos, que por padrão tem um tamanho de 8 kilobytes cada um. Então, o que o Barna faz aqui nesse caso, que é um backup incremental a nível de arquivo, a implementação já existe antes do Postgres 17. E o que isso significa? Se você está fazendo um backup lá, você tirou o backup anterior, você tirou um backup filme, e aí você alterou só uma linha de uma tabela X lá. Na hora que você for tirar o backup, você vai ser obrigado a copiar 1 giga, porque ele faz isso no nível do arquivo. Então, é uma alteração em 1 giga, ele vai copiar 1 giga na hora de fazer transferência. Então,
parando para pensar assim, num caso mais crítico, digamos que você tem lá uma tabela de 100 gigas que está dividido em 100 arquivos de 1 giga. Você tiver 100 alterações, cada um em um arquivo diferente, aquilo torna o backup full novo porque você teria que copiar os 100 gigabytes com parte do backup. E aí, essa outra ferramenta que é o de backrest, para implementações de backup incremental, ela faz isso a nível de bloco. Então, ela é um pouco mais inteligente nesse sentido. Você consegue detectar em blocos, então o máximo que você vai copiar devido a essas alterações, caso você, por exemplo, alterou uma tupla só na tabela, é aquele bloquinho de 8 kilobytes onde ela está contida na tabela, naquele arquivo de 1 GB. Mas, assim, apesar dessas ferramentas terem essas implementações de backup incremental, a gente também tem problemas com isso, certo? Porque, pensa, cada ferramenta está fazendo de uma forma diferente. Então a gente tem lá o Barma, implementou do jeito dele. A PD Backrest implementou do jeito dele. Então são duas implementações distintas, cada uma tem seus bugs, cada uma tem suas limitações, e você enfrenta problemas diferentes, tem que corrigir em lugares diferentes. Então a ideia de trazer isso para o core do Postgres é que todo mundo utiliza uma solução compartilhada, certo? Você está ali com uma implementação que está no Postgres, independente de quem for tirar um backup incremental, todo mundo vai compartilhar aquele código. Se alguém detectar um bug, vai corrigir para todo mundo, e as limitações que tiverem na ferramenta que forem melhoradas, também vai estar disponível para todo mundo. Então essa que foi a ideia de trazer para o Postgres no Postgres 17 agora. Então, dando uma pincelada assim sobre a implementação no Postgres, né? Essa implementação ela foi conduzida principalmente por um colega nosso na IDB, que é o Robert Haas, e aqui nesse slide eu estou ilustrando quais os requisitos que ele levou em consideração, assim, né, que a comunidade levou em consideração para poder desenvolver essa ferramenta, essa feature no Postgres. Então, primeiro e principal, né, o teu backup tem que ser preciso, se você vai fazer um backup incremental. E aí, 2 pontos, imagine, se você tem um backup que não é preciso, você pode enfrentar duas situações. Ou você pode estar copiando dados que não precisariam, então coisas que não foram alteradas no banco e que você acredita que foi alterado e você inclui no teu backup, ele vai ficar maior, vai automaticamente gerar mais custo de novo para fazer o backup, tanto para gerar como para transmitir e salvar. E na contrapartida tem a parte mais perigosa, que é, se você acredita que algo não foi modificado nesse meio de tempo, mas e decide não incluir no backup porque você acredita que não foi modificado, mas de fato foi modificado, aí você está enfrentando perda de dados, porque o teu backup vai perder algo que foi alterado no banco desde o teu backup anterior. Então, até esse aqui é um dos principais pontos do porquê que essa feature levou tanto tempo para entrar no Postgres, né? Porque é uma funcionalidade, entre aspas, bem perigosa se feita incorretamente. Aí, outro ponto, né? Ela precisa ser uma feature eficiente, porque se você tem um backup incremental que leva muito tempo ou que toma muito recurso para executar, não faz sentido. Então, você executaria um backup full em vez de fazer um backup incremental. Você precisa que seja eficiente em termos de performance e de tempo de execução, né? Aí, um outro ponto também é que essa feature foi concebida de uma forma que ela foi feita com uma fácil implementação. Então, eu não sei quantos de vocês que já abriram o código do Postgres, mas é enorme. Então, se você adiciona uma nova feature dessa e você começa a introduzir muito código, você tem que parar para pensar que também tem a manutenção depois. Então, o ideal é que você consiga reaproveitar o máximo do source code que já tem lá hoje para diminuir a ocorrência de bugs e também para melhorar a manutenção dessa funcionalidade a partir do momento que ela é lançada, né? E um último ponto aqui também que foi bem levado em consideração na implementação é não depender de funcionalidade que você tem no sistema operacional, porque diferentes sistemas operacionais podem implementar a mesma funcionalidade de formas diferentes. Então, por exemplo, o Barman ali, conforme eu comentei, ele usa hoje uma implementação que está a nível de arquivo, e essa implementação a nível de arquivo ela usa hard links em sistema de arquivo que suporta isso. Mas se por algum motivo você tem um sistema de arquivo que tem suporte a hard link, mas tem alguma diferença no comportamento, você pode enfrentar um bug no Barman por um problema que está numa camada abaixo do Barman, que é o sistema operacional. E aí a outra motivação disso também é que quando você está depurando seu próprio código, ou seja, um código interno do Postgres, é muito mais fácil para você entender o que está acontecendo e depurar e aplicar uma correção do que você tentar entender o que está acontecendo na camada do sistema operacional, porque é uma camada mais abstrata. E aí, puxando o gancho dessa parte de utilizar o máximo de código já existente,
a base é realmente utilizar a tecnologia validada. Então, o que a gente tem hoje lá no wall, no Postgres? A gente tem algo que é chamado de wall, que é basicamente um transaction log do Postgres. Então, você está inserindo coisas, está deletando coisas do seu banco, o Postgres está registrando todas essas alterações nos arquivos wall dele. E aí, essas informações são inclusive os blocos que ele está alterando em cada uma dos seus arquivos que compõem as tabelas. E um outro ponto sobre as walls, né? A gente tem hoje algumas ferramentas que já estão disponíveis no Postgres ali, alguns clientes, que são, nesse caso, chamado PD Wall Dump e do PD Wall Inspect, que você consegue usar eles para depurar o wall. Então, digamos que você quer analisar, você tem lá os seus arquivos wall do Postgres, que tem a transaction log, e você quer fazer um parse neles para ver o que aconteceu num determinado time frame. Você consegue usar essas ferramentas para ter uma descrição mais amigável do que está contido dentro das walls, né? Mas assim, um ponto sobre as walls é que elas são arquivos grandes, né? Porque elas não contêm somente isso, elas contêm uma série de alterações que o Postgres está registrando. Então é algo que já é utilizado para várias coisas. Tem ali essa parte para fazer o transaction log, que te permite fazer crash recovery. Você pode usar o wall também para poder fazer teu point time recovery quando você está restaurando um backup. Você pode usar as tuas walls para conseguir setar uma réplica do teu banco. Então, ela tem muita coisa ali dentro, e quando você quer tirar um backup incremental, você só quer focar num subconjunto dos dados que estão ali dentro. Então, o que o Postgres 17 fez? Ele adicionou um novo processo. E esse novo processo, a gente chama ele de Wall Summarizer lá no Postgres. É um novo back-end ali que roda é um processo que roda em background, então ele está rodando em segundo plano. E o que ele faz? Conforme o Postgres está gerando walls ali, está escrevendo os logs de transação do que está acontecendo no banco, esse processo está em paralelo lendo os arquivos que estão sendo gerados, e ele faz um parse e detecta somente coisas que são relevantes para poder tirar um backup incremental, e ele salva em outros arquivos que são conhecidos como wall summaries. Então, está lá aquele monte de arquivo de 16 megabytes que o Postgres está gerando, que é o tamanho padrão de cada wall. Ele está continuamente lendo aqueles arquivos, identificando os blocos que foram alterados e salvando num local separado que é chamado wall summary. Fica dentro do PDData isso também. Então, o ponto é que eles são relevantes somente para backup incremental, então hoje eles não têm mais nenhum uso fora isso. E eles são arquivos pequenos assim que você gera facilmente. Então, você está aproveitando enquanto o Postgres está rodando para poder executar outra coisa, ao invés de ter que fazer sob demanda depois. E análogo ali ao que a gente tem hoje para walls, que é o PD Wall Dump e o PD Wall Inspect, também foi introduzida uma nova ferramenta, que é o PD Wall Summary. Ele faz basicamente a mesma coisa. Você consegue passar arquivos Wall Summary para ele como entrada, e você consegue fazer um parse daquelas informações para ter de uma forma amigável o que está contido ali dentro desses Wall Summaries, se você quiser depurar o processo. Agora, indo um pouco adiante aqui e pensando na parte da implementação que cuida de como detectar essas alterações, certo? Para deixar o backup preciso. Então, hoje, quando você tira um backup lá com o PDBase Backup, esse backup físico, além de toda essa cópia de arquivos que ele faz do PDData, ele cria também um arquivo que é chamado Backup Manifest. Dentro desse arquivo, ele tem uma lista ali que contém a lista de todos os arquivos que estão contidos no backup, além de algumas informações adicionais assim para complementar, para dar, são metadados do backup, vamos dizer. Então, uma das informações que ele contém lá é a LSN que esse backup foi tirada. Então, LSN, caso não seja familiar para alguém, significa Logical Sequence Number, e ele funciona como se fosse um ponteiro onde você consegue dizer uma posição dentro do teu histórico de walls ali. Então, digamos, você tem uma wall lá que está de um tempo X ou Y, você consegue com uma LSN apontar em qualquer local dentro de um arquivo wall para saber a sequência daquela operação no teu log ali. Então, se você parar para pensar nisso, você tem o teu backup anterior, que aqui a gente chama de referência. Então, o que é um backup de referência? Se eu estou tirando um backup incremental, ele é tirado com referência a algum outro backup. Esse outro backup pode ser um backup incremental também, ou pode ser um backup full. E qual que é a ideia? A partir desse backup de referência, detecta as alterações e para poder gerar esse backup incremental a partir dele. Então, tendo esse LSN de quando o backup foi tirado, a partir daquela LSN, inspecione todos os wall summaries que a gente tem disponível até o momento em que o backup incremental está sendo tirado, e você vai saber quais são os blocos do Postgres que foram alterados.
Essa que é a ideia por trás desse uso. E esse backup manifest, que é criado pelo PDBase Backup, também é utilizado para mais alguma coisa aqui. Então, digamos que você tem lá no teu backup de referência, você tem uma determinada tabela sendo mencionada lá no manifest. E por algum motivo você não achou nenhuma menção desse mesmo arquivo no teus wall summaries que você está usando para tirar o backup incremental. Nesse caso, o que ele significa é que você tem um arquivo antigo que estava presente no teu backup de referência, mas que ele nunca foi alterado nesse meio tempo. Então, ele não precisa ser incluído no backup incremental. E na contrapartida, digamos que você não tem algo que estava lá no backup manifest de referência e você não achou nada nos wall summaries, mas está no backup manifest do backup incremental, isso significa que é um arquivo novo que foi criado no momento que esse backup incremental estava sendo tirado. Então, esses backup manifests são usados para poder detectar as alterações e saber o que você coloca no teu backup incremental. E aí, falando sobre a representação no backup incremental quando você executa ele. Então, conforme eu comentei antes, quando você tira um PDBase Backup ali no modo que existe até hoje no Postgres 16, ele vai criar uma cópia completa do teu PDData e vai adicionar arquivos, como o Backup Manifest. E o que muda na questão do backup incremental é que sempre que ele detecta arquivos que tiveram alterações nos blocos, você vai ter uma referência com um prefixo incremental lá. Então, digamos que no teu backup full tinha uma tabela que o ID dela no PGData era 123. Aí nos teus wall summaries, quando você estava tirando o backup incremental, você detecta que tem uma alteração de bloco. Nesse caso, o teu backup incremental vai ter um arquivo chamado incremental.123, e esse backup vai conter o quê? Alguns metadados, que o Postgres vai usar para conseguir amarrar as coisas, e vai ter os blocos que foram alterados desde o backup de referência. Então, alterei uma tupla, mexi num bloco só. Você vai ter um arquivo incremental.nome original, que vai ter só aquele bloquinho lá. E no geral, assim, fora esses arquivos incrementais ali que ditam os blocos que foram alterados, os outros arquivos que também precisam existir no backup são semelhantes ao do backup full. Aí tá, você tem o teu backup full, tem o teu backup incremental, né? Como é que você mexe com eles agora quando você vai fazer restauração? É aí que também entra uma nova ferramenta do Postgres 17. Essa ferramenta ela é chamada pdcombine backup. E o que ela faz é recriar um backup full a partir de uma cadeia de backups. Então, o que é uma cadeia de backups? Digamos que eu tenho uma política na minha empresa que eu tiro backups diariamente. Eu tiro um backup full no domingo e todos os outros dias da semana eu tiro um backup incremental por dia, usando como referência o dia anterior. Na hora que eu quero restaurar isso, eu preciso pegar toda essa cadeia que parte do backup full até o dia que eu quero restaurar e combinar eles para poder gerar um backup full novamente. Então, ele é um backup sintético, que a gente chama, que é um backup full recriado a partir desse jogo de Lego aí que você junta tudo. Então, uma vez que você rodou o pdcombine backup, o que você vai ter na tua mão é aquele pdData reconstruído. E a partir disso é um procedimento tradicional de recovery no Postgres. Então, se você quer restaurar teu banco lá, quer restaurar a partir do backup incremental, você vai rodar o pdcombine backup, passando desde o full até o incremental que você quer recuperar. Aquilo recria um backup full na posição do incremental, e a partir daquilo ali você consegue criar os arquivos recovery.signal, configurar os arquivos configurar o recovery do Postgres para chegar no ponto que você quer, e você inicia aquela instância. Então, isso que eu falei aqui, às vezes é mais fácil até dar uma ilustrada, né? Então, o que eu pensei aqui? Eu montei uma animação bem simples para descrever esse processo que o pdcombine backup faz. Então, nessa... Então, se você tem lá, por exemplo, o backup de domingo, de segunda, de terça, de quarta e de quinta, e você perdeu o de quarta, você consegue restaurar qualquer um até o de terça, mas o de quinta você não consegue porque ele precisa do de quarta para remontar. Nossa, você vai fazer. Então ele junta tudo com a... Ah, tá. Certo? Beleza. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma animação simples. De novo, é só um exemplo. Você pode tirar backups da forma que você quiser na tua empresa ou nos seus projetos. Mas aqui a ideia para facilitar é que tem um backup full no domingo, depois uma sequência de 3 backups incrementais usando o backup anterior como referência,
e aí demonstra a execução de um PD combine backup para recriar o backup full na posição de quarta. E aí, qual que é a ideia? É demonstrar que o PD combine backup não é uma ferramenta ingênua, ele faz isso de uma forma bem inteligente. Então, você passa todos os backups da cadeia, ele vai analisar, fazer um mapeamento para saber o que vem de onde, para escrever o arquivo final, ou dito em outras palavras. Ele não vai pegar uma cópia do backup de domingo e escrever, e depois pegar o backup de segunda e escrever sobre o domingo, e daí pegar o de terça e escrever sobre isso. Ele vai fazer um mapeamento antes para descobrir qual pedaço vem de onde, e a partir disso que ele vai gerar o backup sintético, que a gente chama. Então, até eu vou dar um play aqui nessa animação, ela é bem rapidinha, simples, mesmo, é mais para demonstrar isso. Então, essas cores indicam os pedaços do banco que foram alterados nos incrementais, e na hora que você está criando o sintético, é isso que o Postgres faz. Então, o teu backup sintético ele parece com esse que está na direita. Ele pegou lá do backup full alguns pedaços, pegou outro do de segunda, teve coisas que o de terça e o de quarta sobrescreveram o de segunda, então ele só pega as partes relevantes e monta esse Lego ali. Aí, assim, só para recuperar tudo isso que a gente comentou até agora. Então, qual que é o resumo desse mecanismo no Postgres 17? Você tem o teu banco, ele tem os arquivos WAL, que é o teu log de transação, isso está sendo escrito o tempo inteiro pelo Postgres, conforme você faz alterações. Aí você tem esse processo novo que é o WAL Summarize, ele vai estar lendo esses arquivos WAL que você está gerando, extraindo informações dos backups incrementais e colocando em arquivos WAL Summaries. Aí, quando você vai tirar teu backup incremental, ele usa o backup manifest do teu backup de referência para identificar o ponto no log a partir de qual ele precisa ler os arquivos WAL Summary para poder gerar o incremental. Daí, com base nessas alterações que ele detectou nos WAL Summaries, ele começa a criar esse monte de arquivos incremental.nome original, contendo somente os blocos necessários para aquele backup. E no final, quando você quer restaurar um backup, você roda PD combine backup, ele vai usar esses arquivos incremental.nome original, juntar com todos os backups que você tem na sua cadeia até chegar no backup full, e recriar um backup full ali naquela posição do backup incremental. Então, falando agora em termos práticos, né, o que com o usuário... Opa, desculpa. Eu posso reutilizar o full que foi recriado? Por Pode. exemplo, ali eu fiz o semanal ali de domingo até quarta, até sexta. Mas eu fiz o combine até quarta. Eu posso pegar o resultado do combine e continuar combinando quinta e sexta em cima dele depois? Pode. Isso Pode? Fica a teu critério. Então, o que você tem lá? Você tem um backup de domingo, daí que é full, tem de segunda até sexta que são incrementais. Aí chega no domingo e você fala, pô, não quero tirar outro full. Você pega e transforma toda aquela cadeia num novo backup full ali. Entendi. Você pode fazer isso a hora que você quiser e da forma que você quiser. Tá, obrigado. Ué? Só para ficar claro para mim, então eu tenho a integridade do meu backup. Por exemplo, eu preciso pegar o meu banco de dados do dia 15 de outubro de 2024. Aí ele vai estar lá íntegro como ele estava naquele dia. Essa aqui é a ideia do PD combine backup. Ele recria o backup como se ele fosse full naquela posição que você pediu do incremental. Então, a princípio, se não tiver, digamos, nenhum bug na implementação, que às vezes pode acontecer, né, uma feature nova, é para funcionar e tá exatamente como se fosse um backup full naquele dia. A partir desse combine, eu posso fazer um point-in-time recovery? Tem alguma configuração que eu tenho que me preocupar? Ou o fluxo é o mesmo do padrão? O fluxo ali é o mesmo. Então, o que acontece? O PD combine backup, ele recria um backup como se ele fosse um full. Então, seria o equivalente a você pegar qualquer backup que você já tirou lá com PD base backup e configurar ele para recovery a partir do ponto, até o ponto que você quer que chegue. Então, desde o ponto que você quer esteja para frente do ponto de consistência daquele backup incremental, é como se fosse um backup full. Obrigado. No Postgres 17 já vem com o padrão, mas já vai criando esses arquivos. Desculpa, eu não consegui ver. É você? Ah, tá. No Postgres 17, esse PGWall Summarize já vai sendo gerado ou eu tenho que ativar alguma configuração? Exatamente. Essa é a parte que eu pretendo cobrir aqui agora, que é parte de interface do usuário. Mas é algo que está desabilitado e que você precisa habilitar se você quiser usar. Então,
Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida para continuar, ou se eu comento sobre essa parte agora. Como ficou a atomicidade em relação? Você tem o wall, depois foi criado o sumário wall. Isso. A atomicidade disso. Quem nasceu primeiro aí? Ah, não, o wall já existe de anos, né? Sim, não. Eu estou falando assim. Eu falo em relação garantir a atomicidade do sumário wall. Ah, sim. Ele grava lá no wall, sei. Depois grava no sumário wall. Exato. Você tem teus arquivos, então você tem vários backends fazendo commit no teu banco lá, por exemplo, gerando alterações. Isso sempre que você está gerando alterações, o Postgres vai escrevendo no wall ali, que é teu log de transação. Isso, em geral, é usado principalmente para crash recovery, né? Então, se deu um problema, teu banco crashou, você quer executar, ele vai chegar no último ponto de consistência e reexecutar os walls. E aí o que o Wall Summarizer faz é aproveitar esses arquivos que existem, e como eles já estão gerados, já está lá no disco, ele lê aqueles arquivos, extrai a informação que ele precisa, salva em outro lugar e vai continuando uma outra atrás da outra. Opa. Eu tenho uma dúvida em relação a como fica o archive nessa situação, porque tem alguns backups que a gente faz a utilização do archive, e o archive me parece até bem similar com esse summary, não é? Então, eu quero saber por que não foi utilizado o archive para fazer esse método e se o summary utiliza alguma parte do archive ou são dois processos que ficaram completamente separados nessa nova implementação. É que, vamos pensar assim, digamos que você está com uma arquitetura aí meio padrão de Postgres. Você vai ter teu host Postgres aqui numa máquina A, teu host de backup numa máquina B. Nesse host de backup você vai estar continuamente jogando teus arquivos WAL lá para ter disponível para poder fazer restauração de backup depois. Só que ali você está com um processo que está rodando junto com o Postgres. Então você tem vários backends ali dos clientes escrevendo e tem um processo junto ali em paralelo rodando que já vai pegando tudo que está no pg-wall ali, os arquivos estão sendo gerados e vai já salvando aquelas alterações para a hora que você precisar tirar um backup incremental, a informação está pronta para você já. Você não precisa fazer parse na on demand, ali que a gente chama, sabe? Tipo, ter que, na hora que o backup incremental vai ser gerado, você tem que fazer parse nas walls. É mais para otimizar recursos mesmo, para ficar mais rápido o processo na hora de tirar. Ele faz também point time recovery, não? Ele cobre, o que acontece? Na hora que você executa um pd combine backup, você está recriando um backup full. Então, a partir disso, o recovery eu teria que salvar de qualquer forma, então, os walls. Os walls. Porque o que acontece? Ele usa os walls archives também, né, no caso. Isso, para criar o wall summary. Isso só serve para tirar o backup incremental. É só para ele identificar os blocos. Mas para você fazer recovery, atingir o ponto de consistência ou um point in time recovery, você precisa dos wall para fazer o replay das transações. Perfeito. Acho que era isso por agora. Bom, vou continuar aqui, então qualquer coisa a gente conversa mais. Agora, então, na parte da interface do usuário no Postgres, como é que funciona para você usar essa feature? Você vai lá no teu postgres.conf, habilita essa nova GUC que a gente chama de Summarize Wall, e na hora que você habilitar isso e recarregar a tua configuração, o que o Postgres vai fazer é começar a dar trabalho para esse Wall Summarizer fazer. E aí, a outra GUC que a gente tem nova também é esse Wall Summary Keep Time, que por padrão ele vem com 10 dias no valor. O valor dele é 10 dias. E o que isso significa? Ele pede para o Postgres reter 10 dias de Wall Summaries lá no pgdata para ele poder tirar os backups incrementais. Ou, ainda dito de outra forma, por padrão você consegue tirar um backup incremental usando como backup de referência algo que está até 10 dias no passado. É isso que essa configuração faz. E aí, como é que funciona para você tirar os seus backups? Aquele primeiro comando aqui, então, esse pd-base backup -d domingo, ele é... Aqui, de novo, estou usando aquela mesma convenção de backups diários, mas se você quiser tirar 10 backups no dia ou 1 na semana, é sempre a critério do teu projeto, né? Mas, aqui, para efeito de entendimento, estou considerando um por dia. Então, se você rodar um pd-base backup -d, e aí... domingo, aqui, que é só um nome que eu utilizei para seguir a convenção, você cria um backup full de domingo. Então, ali você está com o teu backup completo, com todos os arquivos dele. Aí, digamos que chegou na segunda-feira, você quer tirar um backup incremental que contém somente as alterações desde domingo. Então, você pode executar lá o pd-base backup,
-d, nesse caso segundo é o nome do backup, e essa flag nova no PGBase Backup, que é o menos incremental, você passa qual que é o manifesto de referência que você quer usar para gerar os incrementos. Então, nesse caso, a gente está passando o backup manifest de domingo. Então, ele vai pegar... Só mais uma dúvida aqui. Claro. Quando o PGDump vai continuar habilitado ou vai desabilitar? Eu não entendi. O PGDump vai ser desabilitado, descontinuado? Ah, não, é que são coisas separadas, né? O PGBase Backup, ele tira um backup físico do teu sistema, enquanto o PGDump você consegue tirar backups lógicos aí. Perfeito. Então aqui, só prosseguindo essa parte do PGBase Backup de segunda, ele usou o manifest de domingo como referência, então você vai ter somente os blocos que foram alterados entre domingo e o momento que você está tirando o backup de segunda. Aí na terça você quer tirar outro backup incremental. Aqui você tem 2 backups no teu catálogo já, então você pode fazer de 2 formas diferentes. Se você preferir, você pode usar o incremental de domingo, ou seja, regerar todos os blocos alterados desde domingo até terça, ou o que eu consideraria, entre aspas, mais eficiente, porque o backup fica menor, é você usar o backup do dia anterior, que é o mais novo. Então você pega somente os blocos alterados desde segunda-feira. Mas, assim, a ferramenta te flexibiliza para fazer o que você quiser. E aí, digamos que chegou terça-feira lá, aconteceu algum problema, você quer restaurar o teu backup na posição de terça-feira. Ainda nesse cenário simulando o full que rolou no domingo, e vamos imaginar um cenário que eu tire os meus incrementais pela manhã, 7 horas da manhã. Então eu tirei os incrementais segunda, terça, quarta, quinta e sexta, incremental. E aí eu fiz o combine ali e meu banco cresceu na sexta à noite. Então de 8 da manhã até à noite rolou muito archive. Aí a pergunta é, eu tendo os meus full e o meu incremental saudável, eu fazendo o combine deles, eu vou ter um backup utilizável. Eu conseguiria, a parte de aplicar os archives que eu guardei, continuaria rolando da mesma forma? É a mesma coisa, você vai criar um backup full no LSN da sexta-feira, e a partir daquele momento você vai ter que fazer o replay de walls da 8 da manhã até 8 da noite, porque isso está depois do backup. Entendi. É só uma dúvida em relação no backhash, eles usam um termo de backup diferencial também, né? Seria esse combine, que seria as mudanças a partir do full, né? É que o backup... Aqui não tem essa terminologia. Não, isso é uma terminologia do PD backrest, né? O que eles consideram? Eles consideram que um backup incremental você tira com base no anterior e chama de diferencial só por terminologia do backrest, que é a partir do full. Então, se você tem uma cadeia de incrementais no meio, mas você não quer usar o incremental como referência, quer usar o full, ele chama de diferencial. É só a terminologia. Não, nesse caso seria aquele caso que eu tirei o de terça com base no domingo. Ou seja, o meu do domingo era full, eu tinha o incremental na segunda, mas ao invés de usar o de segunda como referência para terça, eu usei domingo como referência. Isso seria um análogo, um diferencial do backrest. Opa. Só para ver se eu entendi direito. Então, ele vai gerar um archive e vai gerar um PGWall mesmo? Vai gerar um outro arquivo? Vai ser gerado 2 arquivos? Ele é um arquivo separado. Você tem o teu wall, que está com o teu log de transação. E vai gerar um outro que é para fazer o summarizing. Vai estar numa pastinha separada, que ele extrai somente o que precisa para backup incremental. Então, é um arquivo pequeno, que reside ali no PGData também, mas é um arquivo separado que só tem informação relevante para o backup incremental. Então, são 2 coisas distintas, São distintos. Ambos vão armazenar dados diferentes. Aqui, ó. E após a restauração, esses arquivos, eles são limpos? Eles são limpos de acordo com o All-Summary Keep Time, que ele mantém ali a política de retenção para os arquivos All-Summaries. Ok. Gente, acho que eu vou precisar dar uma corridinha aqui agora, que eu estou com 10 minutos, mas qualquer coisa eu estou disponível para pergunta depois também. Se vocês quiserem trocar uma ideia, tamo aí, tá? Então, focando aqui a parte agora de reconstruir o backup, a gente tem o PD Combine Backup. Então, se você quer criar um backup full na posição de terça-feira, a gente combina o full de domingo com os 2 incrementais de segunda e terça
e gera um terça full ali nesse caso, que você pode usar para fazer uma restauração, um recovery a partir daquele ponto de terça-feira. Então, aqui agora alguns pontos de atenção, né, de como que está no Postgres. Hoje o PD Combine Backup ele não suporta backup compactado, então se você está tirando com o PD Base Backup teus arquivos em tar format, você vai ter que descompactar primeiro para depois combinar eles para gerar um novo backup full. Isso é uma limitação da ferramenta hoje. E outra questão é que, caso, apesar de ser improvável, você pode ter flutuações nos teus checksums no teu banco. Então, digamos que você tinha um backup full que você tirou no domingo com checksums desabilitado, então nenhuma das tuas páginas no banco tem checksums calculado. Depois você habilitou checksums e aí você tirou um backup incremental com base naquilo. Então, você vai ter checksums somente nos incrementos. Quando você combinar esses backups para gerar um novo full, você vai ter um misto ali, né? Você vai estar com um monte de bloco sem checksums e alguns com, e você vai começar a receber erros no Postgres. Então, se você bateu nessa situação, o ideal é que antes de você iniciar em recovery o teu backup sintético recriado, que você desabilite e habilite novamente para que você tenha checksums em todas as páginas. E aí o outro ponto é que o Postgres exibe os meios ali para você, né? Então você tem PD Base Backup, você tem PD Combine Backup, mas você tem que manter, entre aspas, aqui o teu catálogo de backup. Você tem que saber o relacionamento entre eles, quem que é pai de quem, como você pode restaurar. Então isso fica tudo a teu cargo enquanto você está usando o Postgres. E aí que a gente chama um pouco para a ferramenta, né? Tipo, você vai querer manter uma série de scripts lá para você, com lógica às vezes incompleta, algo que tá com bug, falhando. E aí, tipo, se você quiser sofrer, você faz isso, mas o melhor é que você pegue uma ferramenta ali que vá te auxiliar nesse processo, e uma ferramenta que seja escrita e suportada profissionalmente, né? E nesse gancho eu falo sobre o Barman aqui, que é a ferramenta de código aberto que a gente tem, que hoje é mantida ali principalmente pela IDB, e que ela já tem suporte para backup incremental com Postgres 17. Então, só repincelando ali o que a gente tinha comentado antes, né? Antes do Postgres 17 já tinha uma implementação de backup incremental no Barman, mas ela usava uma ferramenta chamada rsync do Linux para fazer ele a nível de arquivo. Daí que traz as limitações. Então, se o teu arquivo teve 1 byte alterado, você vai ter que copiar 1 giga, porque é a nível de arquivo que ele faz a comparação de incremento. E aí, a outra limitação também que tem é relacionada a backups compactados e criptografados. Como ele faz essa checagem com hard links no sistema operacional, ele depende de funcionalidades do sistema de arquivos, ele não consegue fazer essa checagem se você tiver o backup de origem de referência como sendo compactado ou criptografado. E aí, agora falando sobre como a gente implementou isso no Barman, basicamente seguindo a mesma metodologia do Postgres, usar a tecnologia validada e evitar alterações e aproveitar o máximo de código. Então, ali na parte de backups, hoje o Barman tem um comando chamado Barman Backup. O que a gente fez nele foi adicionar uma flag análoga do Postgres, que é chamada menos incremental, e com ela você especifica qual que é o backup de referência para o teu backup incremental. E aí lá no catálogo do Barman, que ele mantém alguns arquivos internos que a gente chama de backup info, a gente mantém esse cruzamento entre os backups. Então, o backup X é o pai do Y, o Y é o pai do Z, para a gente conseguir reconstruir a cadeia para restaurar os backups. E aí, uma outra coisa que é bem forte no Barman é uma política de checagens. Então, ele busca checar várias coisas para você, para evitar dor de cabeça para você não fazer coisa errada. Então, se você tenta tirar um backup incremental usando Postgres 16, o Barman vai te jogar um erro. Se você está com o Summarize Wall desabilitado no Postgres, ele vai te jogar um erro. Se você teve alterações de checksums ali no valor de checksums no caminho, ele vai te avisar lá para você poder, na hora de restaurar o backup, para que você desabilite e habilite novamente para evitar problema de recovery. Então, são várias coisas que ele te auxilia no caminho para você não ter que ficar pensando. E aí, na parte de política de retenção. Então, hoje o Barman tem 2 tipos de política de retenção também. Então, você pode falar para o Barman, quero que você mantenha o último mês de backup. Ele vai manter os backups e as walls para que você consiga voltar até um mês no passado. De forma análoga, você pode especificar a retenção em função de redundância. Quero que você mantenha os últimos 3 backups. E o Barman vai manter os 3 backups e mais as walls para manter todos aqueles backups consistentes e conseguir restaurar qualquer um deles. E aí entra a questão de backups incrementais, né? O grande ponto é que o backup incremental é desconsiderado em tudo isso.
Porque um backup incremental por si só ele não é restaurável, ele precisa de toda a cadeia de pais até chegar no full para poder reconstruir ele. Então ele é desconsiderado na política de retenção. Então se você tem lá seus backups, por mais que ele tenha a minha política de retenção que eu quero manter 3 backups, você pode ter um backup full e 40 incrementais que ele não vai deletar nenhum dos backups porque os incrementais não contam para a política. E aí, de forma análoga, como você não consegue restaurar um backup incremental sem a cadeia que está atrás dele, se você remover um backup full, o Barman vai cuidar para deletar todos os backups da cadeia, todos os incrementais que estão abaixo dele. E aí um outro comando que é relacionado, que é o Barman Keep, que é um comando que você pode usar para dar um bypass na política de retenção. Então, minha política é manter 30 dias de backup, mas eu quero que um backup mais antigo do que 30 dias não seja removido pelo Barman. A gente tem esse comando e ele só pode ser executado em backup full pelo mesmo motivo. Porque se você der um keep no incremental, se você não tiver a cadeia para trás dele, você não restaura. Aí na parte de comandos de informação ali do Barman, né? Hoje a gente tem 2 principais comandos, que é o Barman List Backup, que é um comando que lista os backups no servidor. Então, nesse caso aqui eu tenho um servidor chamado Postgres, eu chamo Barman List Backup Postgres e me traz os backups. E a alteração que a gente fez nesse comando foi bem pontual. Então a gente tem esses labels aqui, dá para ver o mouse ali, né? Que ele identifica o tipo do backup para você de forma visual rápida. Então, o backup de baixo ele é um F, então ele é um backup full, e o de cima é um I, é um backup incremental. E dentro do Barman Show Backup, que é um comando para mostrar a informação de um backup específico, a gente também adicionou alguns campos. Então aqui, a sintaxe dele é Barman Show Backup, você passa o nome do servidor de backup e depois a referência do backup que você quer mostrar. E o que a gente coloca ali... tem nesse caso aqui o backup size ali, que está em 38 MB mais ou menos. Esse é o tamanho do backup incremental que ele tirou, ou seja, só dos blocos que foram alterados. Aí tem o type ali, que é incremental. E em cima tem um campo novo também, que é estimated cluster size, que a gente dá uma estimativa para você no momento que você pedir para restaurar esse backup, qual que vai ser o tamanho dele restaurado. Então, apesar de ele ter 38 MB, na hora que você restaurar, ele vai ter mais ou menos 1 GB. E aí, falando sobre a interface do usuário no Barman agora. Antes de tudo, configura teu Postgres lá para ter o Wall Summarizer rodando. E aí no teu server conf do Barman, você coloca backup method como Postgres ali para ele poder saber que vai usar PDBase Backup. Para você tirar o backup full, mesma coisa que você já faz hoje com o Barman. Barman Backup, o nome do servidor, ele tira o full. Para você tirar o incremental, aí é análogo ao do Postgres lá, do PDBase Backup. Tem uma nova flag chamada menos incremental. Você passa qual que é o teu backup de referência e ele vai gerar um incremental a partir daquele. Aí uma facilidade que tem no Barman em relação ao Postgres é que você não passa o caminho para o manifest. O que você passa é alguma referência que o Barman entenda. Então, você pode passar o ID do catálogo do Barman, ali do backup no catálogo do Barman, você pode passar o nome customizado, se por acaso você tirou o backup com um nome customizado, ou você pode usar atalhos como latest ou latest full para pegar o último backup ou o último backup full. Ou seja, se você parar para pensar, tipo, vou configurar minha cron tab aqui para tirar backup full no domingo e incremental nos outros dias. Você pode colocar o domingo só Barman Backup Server e todos os outros dias você coloca Barman Backup Server, menos incremental, latest, e você tira o incremental do último backup. E aí, na hora de fazer o recover, é um comando que já existe também, para restaurar o backup, Barman Recover, o nome do servidor que quer recuperar e o nome do backup, a referência dele. E aí tem uma nova flag que a gente chama de local staging path. Essa nova flag é só um caminho para onde o Barman tem que executar o PD combine backup. Então, o que o Barman faz? Você executou esse comando, ele vai falar, roda o PD combine backup, escreve o resultado do PD combine backup nesse local staging path. Na hora que ele estiver ali, daí eu posso transmitir para o servidor de destino para poder fazer o recovery. E aí, novamente, pontos de atenção sobre o Barman, né? O Barman Recovery hoje ele não suporta backup incremental compactado da mesma forma que está o Postgres. Então, se você tem backup incremental, se você tenta tirar um backup incremental compactado, o Barman vai travar você hoje porque ele não vai conseguir restaurar para você de forma transparente depois. Você teria que fazer manualmente. Então, ele trava isso hoje. É algo que a gente quer melhorar aí na ferramenta para frente, mas hoje ela está assim. Aí o outro ponto é que o Barman Recover ele roda o PD Combine Backup na máquina do Barman. Então ele vai usar disco no Barman para criar o backup sintético para depois transmitir para o destino lá para a tua máquina Postgres. E aí, bom senso no uso do PD Combine Backup e do Barman também, né? Evitar criar cadeias muito longas, tipo de um backup full com 200 incrementais, porque é muito trabalho ali que você vai dando para o Postgres para ele montar o mapeamento, né? Não que ele não faça, faz, mas quanto
usar bom senso é bom ali no uso da feature, né? E aqui é uma última parte que eu queria cobrir, assim, né? Não é nada acordado com a comunidade ou nas empresas sobre o que vai ser feito, mas especulações sobre o que a gente pode adicionar no Postgres, no Barman, né? Para melhorar essa funcionalidade, pensando nas limitações ou enfim, em como ela funciona hoje. Então, primeiro ponto, né? Seria interessante ter suporte a backup compactado ali no PD Combine Backup, de forma que você não precise fazer lá um untar no teu backup compactado para depois rodar PD Combine Backup. Seria legal se ele já usasse direto e você não precisasse desse processo intermediário. Uma outra coisa legal seria ter suporte a Cloud Storage. Então, digamos que você está mandando teus backups para a nuvem ali, né? Seria muito massa se você não tivesse que baixar os backups para a tua máquina local, combinar eles localmente e depois restaurar. Seria legal se ele já pudesse combinar enquanto ele está pegando da nuvem sem ter que fazer esse download para rodar o backup, o PD Combine Backup local. E aí, no Barman, mesma linha. Digamos que o PD Combine Backup não implemente lá suporte nativo a backup compactado na hora de reconstruir o backup, a gente poderia fazer no Barman essa tratativa. E outro ponto é flexibilizar o uso do PD Combine Backup. Então, digamos que por qualquer motivo você prefere rodar o PD Combine Backup lá na máquina de recovery, em vez de rodar no Barman. Tenho limitação de disco no Barman, quero rodar no destino. Ou é mais barato o CPU na máquina do Postgres, eu quero rodar lá. Então, seria legal flexibilizar isso no Barman. E aí, um último ponto aqui que a gente pensou que poderia ser legal ter no Barman também vai até na linha do que o rapaz perguntou ali, que era relacionado a você criar os backups full, recriar eles para você não ter que ficar tirando novos backups full. Então, pense, essa metodologia que a gente conhece como Evergreen, esse nome significa nunca mais tira um backup full. Você tira o teu primeiro backup full, tira uma série de incrementais, quando você quer tirar um novo full, você transforma toda aquela cadeia no novo backup full e descarta tudo que está para trás. Então, você evita de ter que tirar um backup full novamente. E aí, esses comandos que eu coloquei ali seriam uma ilustração dessa funcionalidade, assim, bem cru, né? Você tem um backup de domingo full, um de segunda incremental, você usa o Combine Backup para criar um full na posição de segunda, descarta domingo e segunda, e aquele segunda full passa a ser o teu novo de segunda. Teve até uma coisa que eu não coloquei aqui, que é uma coisa à parte, não é nem relacionada a backup incremental, mas um trabalho que a gente está fazendo no Barman aqui é uma refatoração da documentação que tem lá, porque hoje é um ponto assim, que o pessoal pega bastante. Então, eu espero que até o final de novembro a gente tenha uma documentação nova online. Então, caso vocês sejam novos para o Barman e tenham intenção de usar, leve isso em consideração que daqui a um tempo aí é para ter uma documentação melhor da ferramenta. E aqui eu coloco também um slide da IDB, né? Hoje ela está contratando gente em diversas áreas, tem inclusive, se eu não me engano, uma vaga aberta para desenvolvedor de Postgres internals. Então, se alguém tiver conhecimento em C e quiser entrar na IDB, é uma das vagas que tem ali, além de outras também. E eu deixo aqui meu obrigado, né, pelo tempo de vocês, por vocês estarem aqui me ouvindo. Esse é meu e-mail, assim, caso a gente não tenha oportunidade de conversar aqui, ou se surge alguma dúvida para frente, vocês queiram conversar. Deixei aqui também um QR Code para o repositório do Barman, que é de código aberto, conforme eu comentei. Então, se você quiser inspecionar o código e ver a ferramenta, está lá. E também um postzinho bem breve ali de um colega meu lá na DB, que é o Andrew Dulston, que ele é um committer do Postgres. E aí ele escreve sobre boas práticas com backups. E era isso, galera.